10 centros de saúde vão ter o horário de atendimento reduzidos a partir desta quinta-feira. E veja ainda nesta edição. Câmara aprova alteração na lei da semana de conscientização da doença calciforme. Câmara também aprova requerimentos de informação sobre obras de escola, iluminação e de trânsito. Black Friday movimenta quase 100 milhões no comércio de Campinas. Mas se você comprou algo e se arrependeu, conheça os seus direitos. TV Câmara Campinas é finalista do Prêmio FEAC de Jornalismo. Esses são os destaques do Câmara Notícia de hoje, que começa em instantes. Olá, olha só, uma portaria publicada nesta quarta no Diário Oficial estabelece que as unidades básicas de saúde aqui do município vão atender de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até no máximo às 7 da noite. O atendimento de 10 unidades que você vê aqui na tela do período noturno vão ser reduzidos então para este horário. Uma das justificativas da Secretaria de Saúde é que o atendimento caiu 80% depois das 7 da noite. A medida passa a valer a partir desta quinta-feira e agora ainda falando sobre saúde, mas da Câmara, uma mudança na lei municipal que discute a doença falciforme altera a semana de conscientização sobre o tema. A aprovação aconteceu na última sessão. Apesar de existirem cerca de 60 mil pessoas no Brasil vivendo com a doença falciforme, poucas pessoas conhecem ou já ouviram falar sobre ela. Dados recentes do Ministério da Saúde indicam que cerca de 3.500 crianças nascem por ano no país com a doença, que é genética e hereditária e caracterizada por uma alteração nos glóbulos vermelhos do sangue, as hemácias. Os principais sinais da doença são dores crônicas, infecções e icterícia e ocorrem já no primeiro ano de vida. Para trazer à tona discussões sobre o tema em Campinas, a cidade já possui uma lei municipal. A cidade de Campinas, inclusive é de autoria do ex-vereador Tiãozinho, um programa de acompanhamento, cuidado e informação para pessoas com traço ou com anemia falciforme. E o projeto, ele também, em um de seus dispositivos, ele estabelecia uma semana para realização de atividades de conscientização, de divulgação da anemia e de efetivação de discussão e conhecimentos novos em torno do tema, inclusive tornando o tema conhecido para a população. Ele envolvia a criação de uma semana no dia da sanção da lei. A mudança aprovada na última sessão da Câmara adequa a Semana Municipal ao Dia Internacional criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Uma pequena alteração que trará mais visibilidade ao tema. O problema é que ela não correspondia ao dia 19 de junho, quando é lembrado o Dia Internacional da Anemia Falciforme, de conscientização da anemia falciforme. Então, nós incluímos esse dispositivo para que esse programa, que é uma política pública muito bem estruturada na cidade de Campinas, possa ser no dia 19, não evidente que lembrado enquanto uma política pública só, mas possa ser uma semana que marque a discussão, né, e inclusive a divulgação desse programa na cidade de Campinas. O vereador Sidão Santos apresentou 3 requerimentos na sessão em que pede esclarecimentos ao Executivo em relação à iluminação, obras em uma escola municipal e a introdução de um redutor de velocidade em uma via no bairro Jardim Andorinhas. O primeiro requerimento do vereador Sidão Santos é em relação ao cronograma de continuação de instalação referente à iluminação pública na Avenida Itatiaia, no bairro Jardim Andorinhas. A questão dessa avenida é uma avenida que faz mais ou menos aí já os seus quase 20 anos, no caso que foi feita, né?
e foi feita uma iluminação só de um lado da avenida, né? E do outro lado está escuro. Isso a gente vem cobrando aí ao longo de anos aí, né? No caso dos executivos, né? Que passaram, né? Pela Prefeitura de Campinas. E agora o problema, ele é um problema que está muito sério, né? Por quê? Porque tivemos aí assaltos, tivemos aí vários problemas sérios, né, na avenida. No mesmo bairro, só que na rua Pinhais, o vereador quer informações sobre o cronograma de início da construção do redutor de velocidade. O outro requerimento é para receber informações do executivo sobre o cronograma de início das obras da Escola Municipal EMF Leonor Savichaib, no bairro New York. O que nós estamos querendo, no caso, essa escola é uma escola muito antiga, né? Uma escola, nós tivemos aí esse ano, no início do ano, com o diretor da educação, né? No setor de obras. E o que acontece? Só para você ter uma ideia, o telhado dessa escola é de amianto ainda, né? É um telhado proibido hoje pela Organização Mundial de Saúde, né, na questão que é um produto altamente cancerígeno, né, e fora, no caso, que é uma escola aí já há mais de 30 anos, né, então ela precisa hoje de uma reforma, né, que seja adequada, né, a sua estrutura para que os alunos possam fazer aí a sua boa educação. E o vereador Carlão do PT foi à tribuna na última reunião ordinária para cobrar melhorias nas condições de trabalho dos motoristas do transporte coletivo. O vereador Carlão do PT comentou sobre a falta de banheiros nos pontos finais de ônibus para os motoristas. Esta ausência de estrutura, segundo o parlamentar, causa constrangimento aos trabalhadores. Carlão reforçou ainda que a portaria 3.214 de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego determina a instalação de condições sanitárias. Para quem trabalha em céu aberto, é obrigatório que esteja condições sanitárias nos locais de trabalho. Da mesma forma, isso serve também para os trabalhadores taxistas. Por isso, o vereador vai protocolar um projeto que, na redação, quer obrigar os empresários do transporte a disponibilizarem instalações sanitárias. Estamos apresentando inicialmente aqui uma indicação, um projeto de lei, para que possa obrigar com que os empresários de transporte possam fazer valer esse direito dos trabalhadores. Ele também pretende apresentar a demanda para as empresas e, caso não haja um acordo, o legislador afirmou que também pode apresentar uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho para obrigar as empresas a cumprirem a norma. Nós temos lá no ponto final do Ipauçurama, no ponto final do Jardim Aliança, que são os lugares que a gente pôde visitar e constatou essa irregularidade, como também no Jardim Sicristi, ali ao lado da Nova América. São locais que a gente pôde visitar e viu essa irregularidade ser cumprida, e nós queremos trazer a demanda aqui nessa casa, socializar aqui com os colegas, para que nós possamos buscar uma saída para essa dificuldade e uma condição de trabalho melhor para os trabalhadores de transporte aqui da cidade de Campinas. A Black Friday rendeu para o comércio campineiro. A Associação Comercial e Industrial de Campinas calculou um movimento de 96 milhões de reais, um aumento de 17% em relação ao ano passado. Mas em meio aos descontos, muita gente se arrepende da compra. E nós conversamos com especialistas para saber sobre os seus direitos. Black Friday é sinônimo de desconto, e desconto leva as pessoas a comprarem até o que não precisam. Se esse é o seu caso, calma que dá tempo de se arrepender. Se ele comprou fora do estabelecimento comercial, por exemplo, uma compra a domicílio, pela internet, por telefone ou por uma outra forma, ele pode desistir do negócio. Contados 7 dias a partir da aquisição ou da entrega do produto. Como a gente viu, quando a compra é feita pela internet, o consumidor tem até uma semana para se arrepender. Mas se ela for feita em uma loja física, os prazos são diferentes e variam conforme o tipo do produto. Se ela comprou num estabelecimento comercial, numa loja, por exemplo, geralmente o comerciante ele propõe: bom, você não quer esse produto? Eu lhe vendo, digamos, um outro produto
ficando, digamos, com a entrada. Então, digamos que ela fez uma compra de R$100 para pagar em 2 vezes e já deu 50, então ele fala, não, eu não devolvo o dinheiro, mas lhe passo um produto de R$50. Por ser um estabelecimento comercial, a ela não resta outra alternativa a não ser submeter-se, digamos assim, às exigências do comerciante. Nas lojas físicas, os prazos para a reclamação variam. Para bens duráveis, elas podem ser feitas em até 90 dias e para bens não duráveis em até 30 dias. E a razão para se desistir de uma compra pode ser qualquer uma, principalmente naquelas feitas pela internet. Olha o melhor orçamento, a conta estourou, o cheque especial, os juros são extremamente elevados, o cartão nem se fala. Então ela pode desistir. Ela não precisa dizer qual é a razão de ter desistido da compra. Em casos como os de alteração da data da entrega, pode ser feito o cancelamento da compra com restituição total do valor pago. Mas ocorrendo qualquer divergência, o consumidor deve buscar os seus direitos. Se a loja não resolver, daí ela pode recorrer ao PROCON. Isso não dando certo, se o valor da aquisição for até 40 salários mínimos, vai ao Tribunal de Pequenas Causas. Se for mais de 40 salários mínimos, ela deve se socorrer de um advogado e ingressar na Justiça. E a seguir, no quadro de educação, especialistas comentam o modelo do vestibular aqui no Brasil. E a gente está de volta agora com a previsão do tempo. A temperatura ficou mais baixa nesta quarta-feira e o clima deve ser mais ameno também no começo da manhã desta quinta. A mínima é de 17 graus e a máxima deve ser de 26 graus. Durante o dia, o tempo deve alternar entre sol e nebulosidade, mas as chances de chuva são pequenas. E olha só, gente, a TV Câmara Campinas é finalista do Prêmio FEAC de Jornalismo com o programa Espaço Aberto. Os vencedores serão conhecidos nesta quinta. A TV Câmara Campinas está entre os finalistas da 19ª edição do Prêmio Fundação FEAC de Jornalismo, com o trabalho Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia, da jornalista Rafaela Dias, exibido em edição do programa Espaço Aberto. Que outras consequências boas a arte, a música, a cultura e o teatro trazem para a vida dessas crianças? O canal legislativo, que foi selecionado pela primeira vez na história, disputa o prêmio na modalidade televisão com 2 outras reportagens da EPTV Campinas, de Edilane Garcia e outra de Gustavo Biano. Ao todo, 36 profissionais foram selecionados entre os mais de 300 inscritos, sempre com a temática A Cidadania como Instrumento de Promoção Humana. Serão 8 premiados na categoria região metropolitana e 4 na categoria nacional. A premiação vai acontecer nesta quinta-feira. O programa Espaço Aberto, que foi escolhido pelo júri como um dos melhores do ano, pode ser conferido no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. O endereço é www.youtube.com/TV Câmara Campinas. E no quadro de educação de hoje, você conhece mais sobre o modelo de vestibular que é aplicado aqui no Brasil e as críticas a este tipo de prova. Em 1.724 candidatos de Campinas se inscreveram no vestibular da FUVEST, mas apenas 1.622 realizaram a prova no último domingo, uma abstenção de 5,9%. E o vestibular da FUVEST aconteceu depois de uma maratona que teve o Enem, a Unesp e a Unicamp. Na semana passada nós falamos aqui no quadro de educação sobre como essa maratona de vestibulares afeta os alunos. Hoje nós vamos falar sobre o modelo de seleção adotado pelas universidades, que é criticado por alguns especialistas. O modelo de exame, porque o vestibular é um exame, ele é bastante injusto, ele é bastante preocupante, ele é bastante inadequado. Por quê? Porque nós transformamos a vida escolar de um jovem, de uma jovem, em um teste de 1-2 dias. Ou seja, pode acontecer, e acontece muitas vezes pelas nossas pesquisas, do estudante estar
preparado, porque dedicou-se o ano todo e naquele dia ele teve algum contratempo, que pode ser algum acidente na família, algum mal-estar físico, algum problema com o carro, enfim, ele acaba não conseguindo aprovação. Por quê? Porque dependeu de um momento específico. Segundo a professora da Faculdade de Educação da Unicamp, há alternativas já utilizadas em outros países. É preciso que nós avancemos para outros modelos de seleção de alunos para o ensino superior. Modelos que já são adotados em outros países, como a verificação do currículo do estudante, das notas dele, do seu histórico ao longo dos últimos anos da sua vida escolar. Essa análise, aliada a algumas provas que, porventura, ele vai fazendo ao longo de um ano, somam um resultado. E esse resultado é muito mais justo. Por quê? Porque o aluno tem, caso ocorra alguma emergência ou algo inesperado, ele tem outras oportunidades para mostrar globalmente qual é a sua proficiência. Uma alteração no modelo pode tornar mais simples e menos árdua a transição de estágio na vida educacional dos adolescentes. É preciso que esse nosso modelo de vestibular seja muito mais estudado, seja superado para que outros modelos possam tomar lugar e, assim, o sofrimento desses jovens ser muito menor, das famílias também, e que esse processo da passagem da educação básica para a educação superior seja algo muito mais leve, muito mais tranquilo, seja o resultado de anos de vida de escolarização do estudante. E o Instituto Suzuki de Campinas realiza um concerto aqui na Câmara nesta quinta-feira, a partir das 7 da noite, com transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas. Vamos conhecer um pouco, então, do que é o método Suzuki. É aprendizagem musical, mas também é muito mais que isso. O objetivo principal aqui é formar cidadãos. Criado logo após a Segunda Guerra Mundial por Shinichi Suzuki, o método de ensino foi aplicado principalmente em crianças, muitas órfãs. Então, o Shinichi Suzuki, professor e violinista japonês, ele se baseou no método da língua materna, na aprendizagem da língua materna pelas crianças, para desenvolver um método de educação musical, né? Educação instrumental, na verdade, né? Para instrumento musical. Então, ele observou que todas as crianças aprendiam a falar a língua materna. Eu acho legal poder vir aqui com os amigos, tocar junto. Aqui eu tô desde junho do ano passado. E o que você mais gosta daqui? Aprender e estudar. Suzuki usou essa essência, o ouvir para aprender. E a participação e parceria com os pais no aprendizado é super importante. O método Suzuki é um método coletivo, onde as crianças aprendem o trabalho coletivo, e o trabalho individual não é para futuramente tornar-se um músico profissional. Eu vejo o método Suzuki, a princípio, como um método para desenvolver as capacidades motoras e intelectuais, e aí sim levar para a vida esse tipo de desenvolvimento. O legal é que a técnica de aplicação do método serve também para adultos. Olha aí o seu Lourenço em plena aula de piano. Na realidade, a vontade por tocar um instrumento já vem desde a adolescência, só que nunca tive essa oportunidade. Comecei com o violino, em 2011, e depois, um tempo atrás, há uns 3 anos, resolvi tocar piano. Então agora estou aprendendo a tocar piano e violino também. E tem também musicalização para bebês. A gente procura desenvolver as crianças em vários aspectos, né, sociais, do desenvolvimento motor, coordenação motora de movimentos grandes e pequenos, lateralidade, através de atividades com a música. No próximo dia 1º de dezembro, a partir das 7 da noite, a Câmara recebe no plenário um concerto com as crianças que aprenderam o método Suzuki. Quero convidar todos vocês para a nossa apresentação de final de ano. É uma apresentação que vai incluir o trabalho que é realizado com as crianças que ainda estão começando os seus primeiros passos no instrumento, e logo seguido de vários níveis de alunos, até chegar no nível mais avançado, que é a nossa orquestra de câmara. É uma pequena orquestra de alunos que estão conosco há mais tempo.
E olha, um último recado, a partir desta quinta-feira o valor da Zona Azul fica mais caro aqui na cidade. De R$ 3,50 vai para R$ 4,00. As vagas da Zona Azul ficam no centro e no Jardim Guanabara. E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícia. Até amanhã.